pouquinho para a gente falar tudo que tem a respeito dele, né? Eu trouxe aí alguns recortes da cidade de Esmirna, que hoje é Izmir, ela é conhecida como Izmir, ainda existe, tá? Ela ainda existe, é uma cidade grega e, de acordo com o que eu estudei, ela fica em torno de 70 quilômetros distante de Éfeso e em torno de 100 quilômetros de Pérgamo. Todas são muito bem localizadas, né? E ela ficava numa localização muito boa, privilegiada. Era uma cidade conhecida pela beleza, pelo comércio próspero e também pela lealdade que ela tinha a Roma. Era uma cidade totalmente fiel ali ao Império Romano. Então ela era muito ligadinha. Esmirna era essa cidade próspera e ela representava menos de 1/3 da população. Majoritariamente ela era formada, representava menos de 1/3 majoritariamente por gregos cristãos. Ela era formada majoritariamente por gregos que eram cristãos. Então tinha uma igreja muito próspera naquele lugar. De acordo com alguns estudiosos, dizem que ela foi fundada por Paulo quando estava na sua 3ª viagem missionária. E ali ele pode ter fundado essa igreja, tá? A cultura e a arquitetura, olha, por que esse negócio está indo e voltando? Estou incomodada, né? A cidade, ela tinha ruas bem pavimentadas e ela tinha uma rua que era considerada uma rua muito importante, que era chamada Rua do Ouro, porque era uma das ruas mais famosas e, de acordo com alguns, tinha ouro realmente na rua. Então ela era uma cidade interessante. Tinham 2 templos que eles se destacavam, uma parte da cidade, a outra na outra, que era dos deuses aí, Zeus e Cibele, que eram os principais deuses cultuados naquela cidade. Também existia um culto ao imperador, que era muito significativo lá, porque eles tinham essa fidelidade a Roma. Então era feito um culto ao imperador. Dizem também que Esmirna era o local de nascimento do poeta Homero, tá? Que era ele que dava, de certa forma, um prestígio aí para a cidade. As perseguições sofridas, tinha a pressão do culto imperial, por ela era um centro do culto romano, como eu disse. Cristãos que se recusavam a declarar que César é Senhor enfrentavam essa exclusão social, enfrentavam perseguição, inclusive a morte, como foi o caso de Policarpo, que é um dos homens destacados de lá, era bispo de lá, de Esmirna, e ele foi queimado por conta de se recusar a adorar outro Deus que não fosse o Senhor. A hostilidade judaica. A cidade ela tinha uma grande comunidade judaica que frequentemente se opunha aos cristãos, contribuindo para difamações e perseguições. A gente vê um dos versículos que diz: aqueles que se dizem judeus e não são, por conta desse povo que existia lá e que tentavam, eles contribuíam de certa forma para que os cristãos fossem perseguidos lá dentro. Tribulação e martírio. A igreja de Esmirna enfrentou tribulações severas, incluindo prisões e ameaças de morte, como foi mencionada na carta ao Apocalipse. E aí, a catástrofe de Esmirna é considerada um evento já recente, que aconteceu por volta do ano 1922. Até então ela tinha o nome de Esmirna, depois que ela foi tomada e a comunidade turca assumiu e eles conseguiram modificar inclusive o nome. O nome Esmirna vem de mirra, tem a origem de mirra, e por isso mesmo a carta ela fala de toda essa perseguição, como aqueles cristãos
que quanto mais amassados, que a mirra era assim, era uma planta que quanto mais amassada, mais ela exalava cheiro. Então eles diziam isso para os cristãos, que quanto mais eles eram perseguidos, mais eles eram massacrados, mais eles glorificavam o nome de Cristo, como foi o caso de Policarpo. Então nessa catástrofe, que foi considerado o maior golpe que já sofreu o helenismo e um dos maiores para o cristianismo, e aí eles dizem que foi até maior que a queda de Constantinopla, que é quando ela cai definitivamente, porque com ele o helenismo e o cristianismo foram exterminados do Império Otomano. Aí ele diz assim, por completo e para sempre. Por quê? Olha aí, isso aqui foi o que aconteceu lá, essas duas imagens que eu trouxe. Esse camarada, que eu não lembro agora o nome dele, mas eu acho que na próxima imagem vai ter, ele incendiou a cidade de Esmirna e o fogo foi rapidamente tomado. Algumas pessoas chegaram a ver eles incendiando as casas e eles formaram esse grande incêndio lá para que todo mundo saísse. Eles queriam, no início, o que eles queriam era uma população turca lá dentro, eles queriam expulsar os demais, mas aí, com isso, o fogo se alastrou, foram vários dias de incêndio, até que ela conseguiu destruir por completo a cidade. Dizem que existiam muitos gritos, muito pavor, as pessoas todas no cais, tentando sair, querendo fugir, mas ficavam lá nessa situação. E nesse período, os cristãos praticamente foram acabados. Por que eles dizem completo e para sempre? Eu quero um minutinho só. Porque hoje a cidade ela é governada pelo islamismo. Existem comunidades cristãs ainda lá dentro, mas totalmente secretas. Porque se elas se anunciarem, elas serão mortas. Então por isso é dito que elas são assim. E trouxe apenas aí que Policarpo foi considerado um dos seus mais notáveis pastores, e ele foi morto, queimado, porque não negou o nome de Cristo. Então Esmirna, ela é um exemplo de perseverança e fé em meio à adversidade. E a grande lição para nós é que os sofrimentos não nos afastem de Cristo, porque apesar de toda situação, Ele está conosco e nos dá vitória.